Nós já falamos por aqui no Conexão OAB sobre direitos das mulheres e a luta feminina mais de uma vez. Mas hoje, neste mês de março, mês das mulheres, a gente volta a falar desse tema. Primeiro, porque é importante. E depois, para saber o que está acontecendo de novidade, nos atualizarmos sobre esse assunto que está sempre em transformação. Então, para a gente conversar sobre isso, sobre as coisas mais novas, mais recentes, os debates mais atuais sobre os direitos das mulheres, eu estou aqui com a advogada Raíssa Blumer, que é especialista em direito da mulher e, inclusive, atua na Comissão da Mulher na OAB de Botucatu. Então, Raíssa, seja muito bem-vinda para esse bate-papo nosso aqui. Eu que agradeço o convite de vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês conversando sobre temas tão importantes da nossa atualidade. Sim, com certeza é importante e com certeza é muito atual, mas a primeira pergunta a gente vai tentar fazer um traçado histórico para chegar nos nossos dias, né? Porque a luta pelo direito das mulheres é muito antiga, ela começou, acho que de maneira organizada lá no século XIX, com o período industrial, e é comum dizer que essa luta acontece em ondas, né? Por exemplo, a gente não tem como lutar por ocupar espaços públicos se a gente ainda não tem direito ao voto. Então foi isso que aconteceu. As mulheres foram conquistando direito ao voto, outros direitos foram vindo em sequência, ou seja, em ondas. Então, para a gente começar a entender em que ponto a gente está dessa história que não é de hoje, você conseguiria dizer para a gente que onda, né? Se é que existe uma onda primordial a gente estaria vivendo hoje? Sim, quando a gente analisa o contexto histórico do feminismo, é dividido em ondas, né? Então foram três ondas, e hoje eu acredito que a quarta onda, pelo que eu já estudei, pesquisei, seria a onda ligada ao movimento feminista cibernético, né? Relacionado à internet mesmo, que começou lá em 1990 e tem tido um impacto muito forte, né, relacionado aí ao ativismo do feminismo através da internet. Eu acredito que esse movimento ele trouxe novamente as mulheres para as ruas, porque teve uma pausa aí no na terceira onda, e aí com a internet, a facilidade de organizar grupos, ela é muito maior. Então, trouxe a questão de também voltar a mulher para as ruas para lutar pelos direitos, né, debater os assuntos, e a internet também trouxe um aumento aí de discussões, de debates sobre os direitos das mulheres, né, sobre o feminismo, a importância do feminismo, embora exista divisões, né, existem feministas radicais, alguns grupos, existe muito mais hoje em dia um debate sobre o feminismo, pela internet ser rápida, então situações do nosso cotidiano, em segundos, elas, como é que fala? Elas viralizam e viram um debate. Então, assim, eu acredito que a quarta onda, ela veio, assim, nessa questão da internet, né? E de uma forma mais informal, porque antes era muito debatido entre entidades, então a gente teve a primeira onda, né, que foi mais elitista, então mulheres da elite que debatiam mais sobre o feminismo, e hoje não, qualquer mulher, qualquer grupo pode aí trazer o debate ao feminismo, tá? Então acho que é isso, o retorno das ruas, a reunião de grupos, as manifestações. Teve uma questão também da quarta onda aí que é muito interessante, que é a opressão de gênero. Então, embora não seja algo relacionado só à mulher, a questão da LGBTfobia, o racismo, os direitos humanos, eles se entrelaçam, né? São assuntos que fazem parte. Então, como são grupos que se identificam, o feminismo ele também abraçou esses outros assuntos que fazem parte. E isso também graças aí à internet. Então, eu acredito que a quarta onda ela vem vindo dessa forma, né?
Eu até coloquei aqui também que fui pesquisar, né, para dar uma atualizada, e a quarta onda ela pode ser entendida como um fenômeno global, já que as ferramentas elas trouxeram essa possibilidade das discussões serem virais. Então, hoje, se você publica um Twitter contando um absurdo assim que aconteceu com uma mulher, a chance dele viralizar e ter muito debate é muito grande. E aí a gente tem os marcos temporais aí dessa quarta onda, né? Acho que o marco inicial é a Marcha das Vadias, né? Que aconteceu no Canadá em 2011, que representa a luta contra a culpabilização da vítima nos casos de crime de estupro. E no Brasil a gente teve vários movimentos através inclusive de blogs, redes sociais e movimentos também aí nas ruas. Depois tivemos também a jornada de junho de 2013, que também falam que é um marco inicial nas manifestações feitas nas ruas contra os retrocessos das questões de gênero. Então, até hoje a gente tem projetos de lei visando criminalizar o aborto, que já é legal em alguns casos. Então, também teve essa marcha aí, né, de junho, e também para lutar pela questão socioeconômica da mulher, a desigualdade salarial. E, posteriormente, a gente teve a Primavera Feminista, que ela é conhecida como Primavera Árabe, né, que deu uma onda de protestos que foram organizados também pela internet e aconteceram em países árabes. No Brasil também foi feito uma manifestação contra os regimes autoritários aí que aconteceram. Então, o feminismo vem vindo, né? A luta continua e ela é muito, muito grande ainda. Sim, é muito grande, ampliou bastante, né? Como você falou, essa gama de assuntos que ele pode englobar, essa luta pode englobar. Mas tem um assunto que eu queria destacar aqui, que sempre permeia, né? Não é só de hoje, mas hoje também, que é a luta contra a violência contra a mulher. Então, em 2023, o que a gente já avançou nessa luta e o que a gente ainda precisa avançar? Bom, eu falo que a violência contra a mulher ela tem sido muito debatida. É uma conquista para a gente que pode parecer assim, não sei, simples, um pensamento meu, mas que é o nosso lugar de fala. Se a gente olhar para o passado, um passado não muito longo, um passado recente, não era debatido a violência contra a mulher. As mulheres denunciavam muito menos, porque ainda era muito mais forte do que é hoje, que hoje ainda é forte o machismo, mas antigamente ainda era muito pior, então a gente não tinha nem lugar de fala. Imagina que uma mulher conseguia dar uma entrevista assim para falar sobre esse tipo de assunto. Então, uma conquista muito grande essa, mas o caminho ainda está muito longo, porque se a gente observar, são feitas várias leis. Então, assim, a gente teve lei aumentando pena, lei qualificando o homicídio praticado contra a mulher, enfim, várias legislações nesse sentido, só que o Brasil é o quinto país no mundo que mais mata a mulher. Então, assim, tem muito ainda que ser feito. Eu acredito que políticas públicas, porque a violência contra a mulher, ela é um problema social, né? Então, o Estado, ele tem que ter esse olhar, não só o legislador em criar leis, mas o Estado tem que criar políticas públicas. Eu falo que Botucatu, a gente ainda tem muita sorte, porque a gente tem um amparo muito grande, assim, tanto do Poder Legislativo quanto do Executivo, Judiciário. Mas, assim, se você olhar para o Brasil afora, não é uma realidade da maioria das cidades, né, dos estados. Então, eu acho que é uma questão, é um problema cultural, né? É algo que vem e para a gente reduzir esses números, a gente precisa cada vez mais levar conhecimento, principalmente que eu sempre falo nas escolas, que é na fase de formação aí das crianças, dos adolescentes, as questões de grupo reflexivo para os homens, né? A Lei Maria da Penha, hoje em dia, ela obriga, né, o agressor, ele é encaminhado a esses grupos reflexivos
para que possa desconstruir um pouco essa ideia desse machismo tão forte que ainda permeia aí a nossa sociedade. Então, eu acredito que é só desse jeito. Só para você ter uma ideia, eu fui pesquisar no Fórum de Segurança Pública, né? E, assim, é absurdo. No primeiro semestre de 2022, foram registrados 699 casos entre janeiro a junho. Representa uma média de 4 mulheres mortas por dia. Então, por dia, 4 mulheres. No Brasil, sim. E com relação ao crime de estupro de vulnerável, de vítimas de sexo feminino, teve um crescimento também no primeiro semestre de 12,5%. E aí, esse estudo constatou que é como se uma menina ou uma mulher a cada 9 minutos fosse estuprada no Brasil. Então, assim, embora a gente já tenha conquistado muitas coisas, esses dados estão aí para mostrar que a luta ainda, ela falta muito. Falta muito e continua, né? São dados alarmantes e talvez as pessoas não tenham nem conhecimento deles, apesar de muitas vezes essas questões estarem permeando o nosso dia a dia. E além da violência, existem outros temas que são trazidos frequentemente para esse guarda-chuva, né, das lutas femininas. Nesse ano de 2023, no Brasil, pensando no nosso contexto aqui brasileiro, que temas você destacaria que estão em alta, estão sendo debatidos, discutidos, realmente trazidos à sua importância e à luz da discussão da sociedade? Olha, além dessa questão da violência aí que a gente conversou, o que eu vejo muito hoje que tem sido debatido é a questão da desigualdade salarial, porque ainda é muito forte. A Constituição Federal trouxe lá em 88, né, a vedação de desigualdade salarial, quando a mulher ela exercita o mesmo cargo, função, e ela possui o mesmo grau de escolaridade, tudo igual ao homem, só que ela ganha menos. Então, assim, no Brasil, as mulheres elas ganham cerca de 20% menos que os homens, mesmo estando no mesmo patamar de educação e profissionalismo. E aí foi feito um estudo que é como se a mulher que ela ocupa o mesmo cargo que o homem, exerce a mesma função e ganha menos, é como se ela trabalhasse de graça 74 dias no ano. Então, assim... E é muito importante ter esse tipo de número, esse tipo de estudo, porque dá embasamento para mostrar que as coisas avançaram, mas ainda tem um caminho longo, como você falou, né? Sim, é bem absurdo. Inclusive, nesse estudo também foi constatado que as mulheres, que eu não vou lembrar a porcentagem que essa eu não anotei, mas que as mulheres, elas estudam muito mais que os homens. Então, quando você avalia o currículo de mulheres, assim, na mesma profissão, elas fazem muito mais pós-graduação, mestrado, cursos profissionalizantes. Então, assim, mesmo a mulher estudando muito mais, ela ainda ganha menos, muito menos, e para ela chegar na mesma posição que o homem, ela tem que ralar muito mais. Então, eu acho que essa questão da desigualdade salarial é uma pauta assim, muito forte. E também, se a gente for parar para pensar dos direitos reprodutivos, né? Até 2022, para a mulher fazer laqueadura, ela precisava da autorização do marido, do companheiro dela. Gente, é surreal, né? A gente pensar que, gente, ano passado. Então, a gente teve a mudança aí, né? Que agora a mulher não precisa mais da autorização e foi reduzido. Antes, a mulher só podia fazer laqueadura com 25 anos, a partir dos 25. Hoje, ela pode fazer com 21 anos. E a lei também trouxe a mudança dela poder fazer o procedimento logo após a cesárea, o parto, né? Para ela não ser submetida a 2 cirurgias. Então, assim, é muito absurdo. São contextos, assim, que... Tem vários outros, né? Mas eu parei para pensar quando você me fez essa pergunta e foram os que mais eu fiquei pensando, assim, no momento. Seriam realmente os destaques, né? Sim. E você chegou a citar também que existe toda uma questão cultural, não é só a legislação que está por trás tanto desse combate à violência quanto ao avanço dessas discussões que a gente tem falado aqui rapidamente.
Então, como você vê, quais são as grandes dificuldades de avançar as demandas das mulheres hoje, tanto na sociedade, aí falando de uma questão cultural, quanto também na parte da legislação? Bom, na parte da legislação, a gente pode observar que a representatividade feminina na política ela é muito inferior ao homem, né? Então, assim, enquanto a gente tiver mais homens criando leis para as mulheres, a gente vai ter leis que não vão proteger a mulher 100%, não vão ter o olhar da mulher, porque, infelizmente, quem tem o lugar de fala, né? Muito se usa esse termo hoje, embora eu super sou a favor de homens que apoiam o feminismo, que debatem, acho que, né, a gente não pode ser radical. Mas, assim, precisamos de mulheres para que criem nossas leis. Teve um momento muito bom, né, nessa última eleição da representatividade feminina, mas ainda é muito maior. Então, eu acho que, com relação à legislação, é isso. E eu acredito que só, assim, debates, levar mesmo para a escola, sabe? Isso ainda é uma coisa que não tem sido muito olhada. Em Botucatu, a gente tem o projeto do OAB Vai à Escola, que é sensacional. A gente vai nas escolas, conversa com as crianças, com os adolescentes sobre esse tipo de temas. Eles ficam surpresos, assim, porque uma vez eu fui chamada para conversar numa escola com crianças sobre violência, porque os meninos estavam batendo nas meninas no intervalo. Então, eu acho que esse olhar, assim, é muito relacionado à educação que pode contribuir aí na nossa sociedade. Com certeza, e passinhos de formiga às vezes, passos maiores de vez em quando. A gente percebe que a luta pelos direitos das mulheres é uma constante, né? Nunca acaba. Então, para a gente terminar essa conversa, eu queria que você deixasse um recado e até assim, né, respondendo essa pergunta, porque toda mulher pode participar dessa luta pelos direitos e por um mundo cada vez mais justo para as mulheres, pensando que não é uma luta que vai terminar hoje ou amanhã, ou às vezes nem numa geração. Então, todo mundo pode participar dessa batalha constante? Todo mundo pode e deve. É muito importante que toda mulher aí abrace o feminismo mesmo. Aconteceu muita distorção no feminismo. Eu brinco que hoje em dia você pergunta a pessoa, isso é feminismo? Nossa, ela fica até com medo, assim, parece que você está perguntando algo terrível. As pessoas têm medo de falar que são feministas, né? Mas, na verdade, a gente tem que ter orgulho, porque o feminismo, ele é a busca, né? A raiz do feminismo é a busca de igualdade entre homens e mulheres, de respeito, que mulheres tenham as mesmas condições que os homens, que a gente possa sair à noite na rua sozinha, sem ter medo de sofrer algum tipo de abuso. Então, assim, todo mundo tem que ser feminista. E nem só as mulheres, os homens também têm que falar, não, eu sou feminista. Porque eu brinco que todo homem saiu de uma mulher e todo homem tem uma mulher importante na vida. Pode não ser casado, não ter namorada, mas ele tem a mãe, ele tem uma avó, ele tem... Então, assim, todo mundo tem que ser feminista. E eu acho muito importante. Como eu disse, a internet, ela trouxe a possibilidade de todas nós lutarmos pela causa. Tá aí, você tem seu Facebook, você tem as suas redes sociais. Por que não aproveitar esse meio de comunicação para conversar sobre assuntos tão importantes, né? Inclusive, conversar com as crianças dentro de casa. Como que a mulher pode contribuir para essa luta? Conversando com o filho dela. A gente precisa parar de ensinar a mulher a se proteger desde pequenininha e começar a ensinar os homens, os meninos, como que eles devem tratar as mulheres, né? Então, assim, toda mulher pode e deve aí abraçar essa causa. Toda mulher, todo homem, todo mundo, né? E Exato. você aceitou participar desse debate com a gente, trazer esse assunto aqui para a pauta de discussões, porque, como você falou, faz parte, né, de lutar por isso, é falar sobre isso também. Então, muito obrigada, Raíssa, e obrigada a você que acompanhou esse programa, esse Conexão OAB do mês de março, mês das mulheres, e fica o convite para você acessar o nosso canal no YouTube para assistir uma outra edição também do Conexão OAB que continua esse assunto e os nossos outros conteúdos aqui da TV Câmara Botucatu. Então, até mais e até a próxima.